Então, com a dificuldade que eu percebi que os neoliberais possuem de entender argumentos e de entender a realidade que os cerca, bem porque esse pessoal é esquizofrênico, vive num mundo paralelo, eu fiz um pequeno diálogo aqui entre um mega empresário de uma multinacional e um governante brasileiro fictícios. Qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Então vamos ao diálogo. Um belo dia o governante está em sua sala e eis que chega o representante das multinacionais. E ele fala: Olha, governante, e se eu te der parte das ações do meu banco, você aumentaria os juros? O governante responde: Não posso fazer isso. O povo me crucificaria. O representante da multinacional diz: Fale para o povo que é preciso controlar a inflação de demanda. E o governante, indignado, responde: Mas não existe inflação de demanda no Brasil. Como que eu vou falar isso para o povo? O representante da multinacional retruca: Sabemos disso, mas a maioria dos intelectuais das redes sociais são neoliberais. E para eles, a inflação deve ser controlada a qualquer preço. Você eleva os juros nas alturas, vende títulos da dívida pública para nós e você nunca paga esses títulos, apenas rola a dívida e essa dívida aumentará o seu montante cada vez mais. E nós dois ganharemos com isso, porque você terá parte nas nossas ações. Mas como? Eu sou proibido por lei de ter partes nas suas ações, diz o governante. E o representante do capital diz: Sim, eu sei disso, mas a gente arruma um amigo secreto que vai te representar e você ganhará seu dinheiro diretamente na Suíça. Isso é algo fácil de fazer. E o governante indaga: Mas e se os intelectuais pedirem auditoria? Não se preocupe com isso, diz o representante do capital. A maioria dos intelectuais são neoliberais. O problema para eles é o Bolsa Esmola, é a saúde, a educação para os pobres. E o jargão que sempre ouvimos na boca deles é: imposto é roubo. Eles não se preocupam com o dinheiro indo para o capital, eles não se preocupam com distribuição de renda às avessas. O problema é Bolsa Esmola, saúde, educação e imposto é roubo. O governante indaga: Mas o que eles ganham com isso? E o representante do capital estrangeiro diz: Essa é a parte interessante. Absolutamente nada. Eles acham que serão mega empresários se o Estado for mínimo. Ele acha que vai quebrar grandes empresas como a minha. Eu sei, é uma piada. O lucro que ele vai ter por ano é o lucro que a minha empresa tem em 1 minuto, com todas as minhas filiais. Mas, na cabeça deturpada dele, ele vai quebrar minha empresa. É isso que o move. E de onde tiraremos esse dinheiro para repor esse rombo? O dinheiro que arrecadamos agora não comporta esse tipo de operação, diz o governante. O representante responde: Primeiramente, os neoliberais dirão que o governo gastou mais do que arrecadou. E isso lubrificará qualquer medida que vá contra o povo. O governante diz: Sim, mas com uma pesquisa rasa no Google, será fácil da população notar que o problema é o corporativismo da dívida e não saúde, educação e assistencialismo. O representante diz: Essa é a outra parte boa, meu caro governante. Neoliberal não estuda e não pesquisa nada. É só falar que o Estado será mínimo e ele apoiará qualquer merda que a gente apresentar com o nome de Estado mínimo, com o nome de austeridade e controles de gastos. O governante indaga: Mas é tão fácil assim? E o representante responde: Claro que é. Ele acha que se enfiar uma antena no rabo, ele transmitirá dados e quebrará a TIM, a Oi e outras
multinacionais que estão no Brasil. O governante insatisfeito ainda indaga. Mas o trabalhador no Brasil está ganhando no mínimo US$ 300 por mês, mediante ao salário mínimo. O que faremos a esse respeito? O representante diz: vamos diminuir os salários dos trabalhadores. Dizemos que é bom, que é algo que fará bem para o mercado. Diremos que isso é um tipo de desoneração que vai fazer com que o industrial invista mais em contratações e diminua o desemprego. O governante diz: mas o trabalhador não é idiota. Ele sabe que com salários melhores, ele tem acesso à compra. Se o salário dele baixar muito, ele não terá acesso à compra. Aliás, muitos não terão acesso à compra. E se muitos não terão acesso à compra, o desemprego aumentará e haverá mais redução ainda de salários e menos produção. O representante diz: o trabalhador é neoliberal, lembra? Ele dá o rabo sorrindo. E agora vamos à Previdência. Diga que ela é deficitária. Diga que ela tem que acabar. Diga que os trabalhadores terão que fazer sua própria previdência privada. Isso trará mais dinheiro aos bancos e poderemos fazer mais alavancagens e ganhar cada vez mais. E o governante diz: mas o déficit é devido às regalias das classes dominantes, principalmente políticos e agentes públicos. Todos sabem que se tivéssemos seguridade apenas para as pessoas que não declaram imposto de renda, não teríamos déficit na Previdência. E, aliás, esse déficit na Previdência ele é errôneo, porque a Seguridade Social como um todo é superavitária em 60 bilhões de reais. Governante, mais uma vez, o povo é neoliberal. E por falar nisso, queremos o domínio completo do ensino e da saúde. Queremos ensino caro e porco, desde o fundamental até a universidade. Veja os sucessos das unisquinas que tem pelo Brasil. E queremos também que o povo pague por planos de saúde. Mesmo que esses planos de saúde não cumpram o que eles prometam, e quando eles precisarem desse plano, precisarão recorrer ao judiciário, que no Brasil, para nossa satisfação, é muito lento. Enfia isso na PEC também. O governante diz: mas ninguém em sã consciência vai abrir mão dessas coisas. O povo não tem dinheiro nem para se alimentar direito. Como eles acreditarão que terão dinheiro para pagar a educação e a saúde dos seus filhos? Governante, o povo é neoliberal. Diga que o ensino e a saúde pagos são melhor para eles. Mesmo com 200 norte-americanos morrendo por dia por falta de atendimento médico. Isso no país mais rico do planeta, que é os Estados Unidos da América. Por falar nisso, aproveita e corta direitos trabalhistas também. Não, isso não, diz o governador. Trabalhador destruiria o Brasil e nunca aceitaria tal coisa. Todos sabem que os trabalhadores do Walmart trabalham 8 horas por dia e mais 2 horas extras e 6 dias por semana e ainda precisam da ajuda do Estado para pagar seus planos de saúde. Muitos não conseguem nem pagar o aluguel. São 1,5 milhão de trabalhadores nessa condição trabalhando no Walmart por causa das flexibilizações das leis trabalhistas. O trabalhador no Brasil não seria tão imbecil de aceitar algo assim. Governante, eu já falei, o trabalhador é neoliberal. Ele fará de tudo para proteger o empregador, mesmo que seja uma gulosa, mesmo que ele tenha que engolir, ele fará. E por falar nisso, queremos a Petrobras, o Pré-Sal, o Banco do Brasil e a Caixa também. O governante diz: o povo não aceitaria isso, jamais. O povo já está escaldado. Temos dados da Vale do Rio Doce, que foi vendida a preço de banana. Temos ainda a empresa estatal que foi privatizada a essas telecoms estrangeiras. Temos o pior serviço, o serviço mais caro e porco do mundo, quando falamos em telecoms.
É um serviço ridículo, um serviço caro, sem investimento. Quando falamos em celular, toda hora cai a ligação por falta de investimento em infraestrutura. O povo jamais aceitaria isso. O que foi feito com a Vale do Rio Doce e com a Telecom foram em outros tempos. O povo agora acordou, jamais aceitariam esse tipo de coisa. Governante, não diga asneiras. Pergunte a qualquer pobre que você quiser, e ele te dirá que privatizar esses setores foi algo muito bom, pois popularizou o serviço. Ele te dirá que hoje em dia qualquer pobre tem um celular para fazer ligações para onde quiser, mesmo sendo mais caro do mundo, e mesmo com empresas estrangeiras lucrando bilhões nas costas desses trouxas. Pode perguntar, e você vai ver se eles não dirão que a privatização da estatal de telefonia e a privatização da Vale do Rio Doce não foram coisas boas. E o governante diz, tudo bem, eles aceitaram a privatização da Vale do Rio Doce e das telecoms. Mas está na cara que Banco do Brasil, Petrobras, Pré-Sal dão muito lucro. Os dados estão aí. É só a pessoa pesquisar e ela verá o lucro da história da Petrobras, o valor do pré-sal, que é extraordinário, 20 trilhões de reais, e verá também que os bancos que mais lucram no Brasil é Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Governante, eu já falei, são neoliberais, esse povo não sabe pesquisar. Eles não têm ideia do lucro que dá uma estatal, seja ela de mineração, petrolífera ou bancos. Na cabeça dele, no Brasil, essas empresas, entre aspas, não dão lucro porque o Brasil, o Estado brasileiro, é ineficiente. No mundo inteiro, bancos, petrolíferas e mineradoras dão lucro. Só no Brasil que não dá. E o neoliberal ele vai falar que é porque o Estado é ineficiente. E o povo acredita, governante, você sabe disso. O governante diz, espere um pouco, eu só não entendi uma coisa. Pelo que eu estou percebendo, ou o povo é burro ou é doente mental. Não tem outra escapatória. Então, quer dizer, faremos tudo isso e a maioria dos, entre aspas, intelectuais das redes sociais, trabalhadores e pobres ficarão do nosso lado? É isso mesmo que eu estou entendendo? Exatamente, governante. É exatamente isso. E o governante diz, mas como isso é possível? E o representante diz, temos a Globo, a Veja, a Mamãe Dei o Cu, o Cataguri, Ideias Abissais e outros boçais pelas redes sociais, cujo serviço que eles prestam gratuitamente em nome de sua ideologia e alienação é dominar e alienar mentes fracas pelo país. Temos até gamers, né, como o tio Bobo, que não faz nada o dia inteiro a não ser jogar videogames e vira e mexe está fazendo vídeos para apoiar o neoliberalismo, sem saber sequer o que essa palavra significa. Então estamos bem. E é isso que nos dá respaldo para fazermos todas essas maluquices e levarmos o Brasil a fazer essa caridade aos bancos, às indústrias, a nós. O governante diz. Mas e as teses do liberalismo e neoliberalismo que já foram derrubadas na academia? Aliás, e a história que mostra cabalmente que neoliberalismo e liberalismo são devastadores, que não dão certos, que a austeridade não dá certo. E esses períodos históricos, onde políticas neoliberais foram implantadas e houve aumento de dívida pública, fome, miséria, morte. Como esconderemos esses fatos históricos e acadêmicos da população? Governante, eu já te falei, neoliberal não estuda. Essa é a vantagem, governante. É por isso que não tem como isso dar errado. Se esse pessoal estudasse, não seriam neoliberais. E é por isso que vai dar certo. Nós temos a mídia, nós temos os youtubers, que são especialistas de sofá, que não estudam nada, e o povo vai atrás, e tudo isso em nome
da prosperidade do Brasil. Certo, certo, entendi tudo. Mas nós dois sabemos que isso vai dar merda. E quando isso der merda? E quando a merda chegar, o que diremos? Governante, a burrice do neoliberal está a nosso favor. O próprio neoliberal nos defenderá. Ele dirá, olha, isso aí é culpa do PT. O PT gastou demais. A Dilma gastou demais. A Dilma é incompetente. A Dilma quebrou o Brasil. O PT quebrou o Brasil. Mas, representante, se você for nas redes sociais, você vai ver que o PT deixou um legado de 380 bilhões de dólares de reservas cambiais, de 500 bilhões de haver no BNDES. O PT triplicou a produção agrícola no Brasil. O PT fez PAC, o PT fez transposição do Rio São Francisco, o PT erradicou praticamente a fome no Brasil. O PT, governante, eu já te falei, calma, calma. Confia em mim, vai dar certo. Vai dar certo. A população acredita no que os neoliberais disserem. E se você falar a expressão PT ou o nome de Lula ou Dilma, as pessoas acreditarão no que você quiser. Veja o caso do triplex, dos pedalinhos, do sítio em Atibaia. O povo é idiota, acredita em qualquer coisa, alienado. E devemos agradecer os neoliberais por causa disso. O neoliberal diz que é a favor do Estado mínimo, mas ele é a favor de Estado mínimo para os pobres, para os necessitados. Quando é um Estado máximo para o corporativismo, para beneficiar o setor financeiro, industrial, principalmente estrangeiro, entregando pré-sal, entregando Petrobras, entregando bancos, entregando mineradoras, rede de ensino e saúde, eles serão a favor. Então temos o povo ao nosso lado, porque o neoliberal faz esse serviço gratuitamente para nós. Ele não pede nada em troca, porque na cabeça doentia dele, do mundo pirulito, menos Estado significa que um dia ele será rico, que um dia ele abrirá sua empresa e concorrerá com a Walmart, com Carrefour, com a Shell, com todo mundo. Esse cara vai ser um trilionário. Mas representante, e as 300 crianças que morriam de fome na era FHC, e o desastre que foi a era FHC, e o desastre que foi o governo Menem, o governo Macri, o governo Ronald Reagan, o governo Thatcher, onde Thatcher tinha 2 apelidos carinhosos, bruxa e ladra de leite. O que Chega, governante, eu já te disse, o povo é retardado, neoliberal é quem manda, é uma cambada de doente mental alienado, então assina logo essa merda. Senão te derrubamos e colocamos outro que faça isso. Você entendeu? E essa é a história do neoliberalismo, o conto neoliberal, a fábula neoliberal. Seja bem-vindo ao Brasil. Seja bem-vindo à cabeça cheia de merda do neoliberal. Então é isso, até a próxima, link na descrição, abraço.